Oi, oitavo ano, tudo bom? Vamos começar a falar da população mundial, os aspectos demográficos, né? A gente estudou um pouco isso ano passado, mas a gente vai relembrar. E para começar, a gente tem que entender o que são aspectos demográficos. Demografia é o estudo da população. Então, quando eu falo dos aspectos demográficos, são os aspectos da população, né? Tudo que é demográfico é da população. Então, demografia é o estudo da população, do povo humano, né? Tudo referente a tudo: nascimento, falecimento, fertilidade. E no Brasil, quem realiza o censo demográfico é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele é o órgão responsável por realizar esse censo demográfico, né, para contabilizar todos os dados da população brasileira, referente a quantas pessoas nascem, quantas morrem, quantas estudam, quantas trabalham e por aí vai. Dentro desse censo demográfico, a gente vai ter muitas taxas que a gente já viu também em geografia no passado. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, mortalidade infantil, fecundidade, crescimento vegetativo, tudo isso, né? Expectativa de vida. Então, essas são as taxas do censo demográfico. Aí a gente tem que entender que, baseado nessas taxas, a ONU, preocupada, né, em estabelecer metas para alcançar um mundo e um futuro melhor, ela cria os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos têm o intuito de que os países sigam para que o mundo possa melhorar. Então, entre os objetivos, a gente tem erradicar a pobreza, acabar com a fome, assegurar uma gestão sustentável, saneamento básico para todo mundo, produção e consumo de alimentos. Então, baseado, né, em todos esses dados demográficos, a ONU criou esses objetivos de desenvolvimento sustentável para ajudar os países a tentar elaborar um aspecto melhor de controle e organização da população. Então, falando da população mundial, né, hoje no mundo, nós temos no fim de 2009 era quase 7 bilhões de pessoas. Hoje a gente já chega a 8,6 bilhões, 8,8 bilhões de pessoas no mundo. Lembrando que os países com a maior população do mundo são China e Índia. Cada um possui mais de 1 bilhão de pessoas. A Índia está crescendo tanto que daqui a pouco a quantidade de pessoas da Índia vai ultrapassar a China, vai chegar a 2 bilhões de pessoas. E os países vão sendo modificados, né? A gente tem que entender ou relembrar o conceito de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é o crescimento da população normal, certo? Porque a população ela pode crescer de várias formas. Ela pode crescer por movimentos migratórios, mas o crescimento vegetativo é basicamente a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Você pega quantas pessoas nasceram no ano naquele país, menos quantas morreram, e vai ter a quantidade que a população cresceu normalmente. Então, esse é o crescimento vegetativo, é o crescimento natural da população, que é a diferença entre a natalidade e a mortalidade de um país ou de uma região, tá bom? Lembrando sempre que as taxas de países subdesenvolvidos, elas são bem diferentes das taxas de países desenvolvidos. Por exemplo, a taxa de natalidade de um país desenvolvido, ela é bem inferior à taxa de natalidade de um país subdesenvolvido, né? A taxa de mortalidade de um país subdesenvolvido, ela é maior que a taxa de mortalidade de um país subdesenvolvido. Os países emergentes, eles têm crescido muito, então são países em que as taxas estão melhorando, tá bom? De todos os continentes, a gente sabe que os que têm as taxas mais complicadas na população mundial são a África. A África tem os maiores índices de mortalidade infantil, menores índices de crescimento vegetativo, maior índice de mortalidade, menor expectativa de vida, por vários outros motivos, como falta de saneamento básico, saúde, educação, vacinas, medicações, tá bom? E nós sabemos que o continente onde tem as melhores taxas demográficas são entre a Europa e a Oceania, tá bom? E a população do mundo, ela tende a crescer cada vez mais, né?
Há uma estimativa de que a população mundial tem crescido. Em 2100, ela vai ter alcançado grandes patamares, muito grandes mesmo, né? Falando disso, a gente chega em pirâmides etárias. E é importante a gente compreender essas diferenças. A pirâmide etária a gente já viu, mas vamos relembrar. A pirâmide etária é um gráfico que mostra, mais ou menos, como é os dados demográficos de um país. Então, do lado esquerdo são os homens, do lado direito as mulheres. Embaixo são as crianças, no meio os adultos e jovens e em cima os idosos. E ela vai mostrando basicamente as mudanças ao longo do tempo nos países ou continentes. Um país que tem a base maior quer dizer que ele tem uma grande taxa de natalidade. E tem o topo pequeno, quer dizer que a expectativa de vida é pequena, ou seja, que há uma taxa de mortalidade alta. Já países que são mais parecidos assim, quer dizer que tem a taxa de natalidade e a expectativa de vida altas. Essa daqui é a pirâmide da África, em 2006. Então, assim, países subdesenvolvidos, elas têm essa base maior, porque a taxa de natalidade é maior. E expectativa de vida baixa, então o topo é menor. Essa é uma tabela, basicamente, de um país subdesenvolvido. Aqui é uma tabela de um país desenvolvido, como a Europa, que é quase todo igual, né? A expectativa de vida alta, natalidade baixa. É mais ou menos isso, essas diferenças que eu espero que vocês compreendam. Só que eu quero chegar no ponto da gente entender que de país para país modifica-se muito as ideias e a população. Enquanto que na China o controle populacional tem que ser feito, porque a população é enorme, falta alimento, falta dinheiro, falta verba, falta emprego. A China, desde 2010, ela tem um controle populacional que é a política do filho único. A gente tem que lembrar dessa política do filho único na China para conter o crescimento populacional, né? Cada casal na cidade só pode ter um filho por família. Se for um filho por família na cidade. Se for na zona rural e o primeiro filho for mulher, pode ter o segundo filho homem. Porque como a China é um país socialista, tudo pertence ao governo, escola, hospital e tudo. Se você tiver mais de um filho, esses filhos vão perdendo os direitos de frequentar a escola, hospital, você perde o seu emprego, você perde seus direitos de cidadão. Porque é uma forma de conter o crescimento populacional. Né? Então, a China ela precisa conter e estabelecer a política do filho único. Diferentemente da Alemanha, que a população não tem muitos filhos. A taxa de fecundidade está bem baixa e está faltando mão de obra jovem para trabalhar. Então, a Alemanha ela incentiva a natalidade, dando uma licença maternidade para as mulheres de 1 ano, mais uma bonificação em dinheiro, para que as mulheres se incentivem a ter filhos para poder gerar para a população, porque não tem jovens para trabalhar. E o governo tem que gastar muito com previdência social, vacinas, remédio para os idosos, aposentadoria, e não consegue gerar renda. Então, são situações bem diferentes de um lugar para o outro. E temos que lembrar sempre, quanto mais pobre o país for, maior é a taxa de natalidade, maior é a taxa de mortalidade, menor é a expectativa de vida. Quanto mais desenvolvido o país for, menor é a taxa de natalidade. Porque quanto mais instruída a população for, quanto mais ela trabalhar, mais tiver uma condição de vida melhor, menos filhos eles vão ter. É uma tendência mundial isso, certo? Não sou eu que estou falando, com base nos estudos, nos gráficos, nos dados demográficos. Aqui a gente vê mais ou menos o Brasil. O Brasil ele tem evoluído bastante. Então, a pirâmide de 1980, a pirâmide de 2000 e a pirâmide de 2020. Você vê que o Brasil ele deu uma melhorada. A taxa de natalidade tem diminuído um pouco e a expectativa de vida tem aumentado. Então, a natalidade no Brasil está diminuindo e a expectativa de vida está aumentando. Isso é muito positivo. O Brasil é um país emergente, que está crescendo. Então, a gente vai lembrar disso.
Mas a gente tem, assim, por que nos últimos 20 anos a taxa de natalidade e fecundidade da brasileira está diminuindo? Porque a mulher está trabalhando mais fora de casa, ela está usando mais anticoncepcionais, métodos contraceptivos, o custo de vida de criar um filho na cidade é alto, então as mulheres estão tendo menos filhos nos últimos 20 anos. Elas têm uma elaboração do projeto familiar diferente de antigamente. Então, a taxa de natalidade no Brasil, de fecundidade, tem diminuído. Já a expectativa de vida no Brasil, ela aumentou nos últimos 20 anos. Por quê? Porque está tendo mais acesso a saneamento básico, mais acesso a medicações, a vacinas, a remédios, a consultas. Isso é muito positivo. Lembrando que a população ela cresce não só com o crescimento vegetativo natural, mas pelos fluxos migratórios. A população vai migrando, modificando de um lugar para o outro, até chegar em aumentar. Então, esse fluxo migratório de ir para um lugar para o outro, os imigrantes e imigrantes, eles acabam também aumentando a população de um lugar, tá certo? É importantíssimo a gente conhecer esses dados demográficos para poder elaborar planejamentos melhores. O governo precisa desses dados demográficos para poder elaborar planejamentos que se adequem a melhorar a condição de vida da população, tá? Então, problemas relacionados a problemas sociais, econômicos, infraestrutura, onde precisa de uma escola, onde precisa de um hospital. Os dados demográficos são essenciais para elaborar políticas públicas que melhorem a condição de vida da população. O crescimento populacional, ele não é igual em todas as regiões do mundo. Apesar da diminuição do número de crianças em todo o mundo, a taxa de fecundidade das mulheres nos países subdesenvolvidos ainda é alta. Isso faz com que a população mundial alcance números apontados. Então, tem lugar, o crescimento populacional não é igual no mundo inteiro. Tem lugares que cresce muito, tem lugares que cresce menos. Existem estratégias de um país em relação à dinâmica populacional. As estratégias giram em torno de preocupações específicas, né? Quanto investir em cada setor, em que região estimular o crescimento, onde vai ter estimular o crescimento de população ou investir no acesso a métodos contraceptivos, planejar a previdência social e garantir a seguridade dos idosos. Todas essas questões são respondidas através dos dados demográficos para um profundo conhecimento da população. Em razão de muitos motivos, a população da América, a população de áreas procuram a América do Norte, a Europa e a Oceania para melhores condições de vida. Por quê? Porque a Europa, a América do Norte e a Oceania são regiões mais ricas no mundo. Então, quando as pessoas querem melhorar de vida, procuram essas regiões. São as regiões onde há mais população migrante. Segundo a ONU, o mundo vive a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, porque tem muitos conflitos armados em diversas áreas, né? Violência, violação de direitos humanos. Então, essa área, principalmente do Oriente Médio, há uma crise humanitária muito grande, muito mesmo. Então, o mundo ele ainda não está livre de pobreza, de fome, de destruição e de guerra, não. Os países que mais abrigam deslocados forçados desde 2017 é Turquia, Paquistão, Uganda, Líbano e Irã. Muitas pessoas saindo, migrando forçadamente, são os refugiados saindo para esses países, tá certo? Então vamos lá, dar prosseguimento. Bom dia para vocês.